Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando nesta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024, um giro de notícias do Clube de Regatas do Flamengo para manter você que está aí do outro lado sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no nosso clube de coração. Jogadores começam a pipocar para o Flamengo, é isso mesmo, gente, sabendo da necessidade que o Flamengo tem por um centroavante. Empresários começam a oferecer jogadores de tudo quanto é canto para o Mengão Queridão. Um velho conhecido da torcida rubro-negra, que já foi inclusive desejo rubro-negro lá atrás, também foi recentemente oferecido ao clube, mas agora o clube descarta sua contratação. Entretanto, um outro jogador com perfil mais jovem que está na Europa, que interessava ao Flamengo há até meses atrás, pode voltar a ficar disponível e o clube pode tentar sua contratação a partir do início de 2025. Por falar em 2025, o Flamengo já projetou a sua pré-temporada e também os seus primeiros desafios em janeiro e fevereiro de 2025. Temos também a situação que envolve o Internacional de Porto Alegre e a dívida de 1,5 milhão de reais do Inter com o Flamengo por conta do Thiago Maia e a despedida do Gabriel Barbosa. Tudo isso nós vamos falar aqui agora com vocês para deixá-los antenados sobre tudo o que acontece no Clube de Regatas, o Mengão Queridão. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito e se for, convide o seu amigo rubro-negro, convide a sua amiga rubro-negra a estarem junto conosco, a virem participar do nosso canal, para a gente sempre ter um bom debate, uma boa conversa com quem é verdadeiramente rubro-negro. E vocês sabem, aqui no nosso canal, além de levar as notícias, a gente também tenta levar soluções para a sua vida. Por isso que eu sempre falo da Mais Ágil. Se você está com um problema financeiro, precisando de grana imediatamente, a Mais Ágil pode ser a sua solução. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com isso, você consegue rapidamente, no instalar de Thanos, receber o seu FGTS e aplicá-lo da maneira que a sua vida estiver necessitando neste momento. Para fazer isso, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, ou então ligar no número 55-9921-9983 e falar com o atendente da Mais Ágil. Eles vão te ajudar imediatamente e o seu problema vai ser equacionado, eu tenho certeza disso. Sabe por que a gente recomenda Mais Ágil? Porque na Mais Ágil a gente confia. E a gente espera poder confiar também num planejamento do Departamento de Futebol para 2025. Esse planejamento, ele tem que ser feito a muitas mãos, mas neste momento ela é feita sobre a batuta de Bruno Spindel, sobre a batuta de Marcos Braz, para que o Flamengo possa ter um rumo para o ano que vem. Ora, a gestão atual, ela tem como candidato à eleição do Flamengo no fim do ano o Rodrigo Dunge de Abranches. O Rodrigo Dunge de Abranches disse que já está acertado com o diretor técnico de futebol para o ano que vem. E já vazou que o nome do diretor técnico para o ano que vem é o Diego Ribas, caso o Rodrigo Dunge de Abranches vença a eleição. Então, o ideal seria que o Diego já participasse da tomada de decisões que o Felipe Luiz, que o Marcos Braz, que o Bruno Spindel estão tomando nesse momento. Seria fundamental o diretor técnico poder dar pitaco, ainda mais um diretor técnico que já participou dessa viagem para os Estados Unidos lá em 2019. O Flamengo vai para os Estados Unidos no dia 10 de janeiro, bem no comecinho do ano, tá? E vai ficar lá 14 dias, aproximadamente. No dia 24, o Flamengo volta para o Brasil, mas não volta para o Rio de Janeiro, não. Ele vai direto para Belém, onde no dia 2 de fevereiro, o Flamengo vai enfrentar o campeão do Campeonato Brasileiro na Supercopa do Brasil, que reúne o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro. Então, do dia 10 ao dia 24, o Flamengo estará nos Estados Unidos, usará a Universidade da Califórnia
da Flórida, desculpa, a Universidade da Flórida como QG para os seus treinamentos e fará um jogo só um jogo. No dia 19, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo. O Flamengo está tentando marcar um outro amistoso e tal, mas confirmado até o momento só contra o São Paulo. O Felipe Luiz, que já havia dito em outras oportunidades discordar dessas viagens que geralmente tiram dias de treinamento, acabou cedendo à pressão mercadológica que influencia essa viagem para os Estados Unidos e acabou concordando com a ida do time para lá. É bem verdade também que o Felipe Luiz ainda é muito novo como treinador e não tem ainda aquela força para poder bater o martelo se vai ou se não vai. Ele tem que seguir com a maré por enquanto, porque ele ainda está crescendo profissionalmente. Por isso, era importante o Diego Ribas dar o pitaco dele e colocar para o Flamengo se ele concorda ou não com a ida. Por que eu estou falando especificamente do Diego Ribas? Porque a gestão que comanda o Flamengo hoje é a gestão que apoia o Rodrigo Dunche. Então, como eles são uma coisa só, daria para fazer essa escala com o Diego Ribas aí. Mas a informação que a gente tem é que o Diego ainda não foi comunicado sobre nenhuma decisão que o Flamengo está tomando para o início da temporada e que ele ainda não participa ativamente do dia a dia do planejamento para 2025. Vocês acham que seria importante o diretor técnico estar envolvido nessas decisões, planejando essa situação ou não? Ele chegando ali entre o dia 10 e dia 12 de dezembro, ainda vai dar tempo dele poder mexer nesse planejamento. Coloca aí nos comentários se você acha que o Diego é um bom nome para ser diretor técnico de futebol. Vale lembrar que isso vai acontecer se o Dunche vencer a eleição. Caso seja o BAP, as chances do Zé Boto ser o próximo diretor técnico do Flamengo são imensas. E no caso do Maurício Gomes de Matos, a oportunidade iria para Gustavo Grossi. Comentem aí o que vocês acham desses 3 diretores técnicos e qual vocês preferem. Bom, como vocês sabem, o Gabriel Barbosa está saindo do Flamengo esse ano, dia 31 de dezembro, está indo embora, muito provavelmente para o Cruzeiro, isso se ele manter a palavra dele. Eu quero falar rapidamente sobre isso porque é interessante, né? A situação do Gabriel, ela não está 100% definida, vou explicar por quê. Ele deu sua palavra para o Cruzeiro, teve uma reunião lá que eu falei com exclusividade para vocês na antevéspera da final contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil lá em BH, e ele deixou tudo certo, apalavrado com o Alexandre Matos. Mas, como ele não assinou nada, a tendência é que ele ainda possa mudar de ideia se alguém conseguir fazer isso na cabeça dele. Para o Flamengo, nos termos que o Flamengo ofereceu agora, é chance praticamente zero. Mas o BAP, o Maurício Gomes de Matos, caso vençam a eleição, podem tentar mudar a cabeça do atacante em prol de um contrato, que a princípio pode não ser o contrato que ele gostaria que fosse, mas que a longo prazo pode se tornar o contrato que ele quer. Então, possibilidades existem. O Santos, por exemplo, com o projeto Neymar, com o projeto 2025, também pode acabar atravessando essa situação do Gabriel. Com essa gestão, dificilmente o Gabriel vai permanecer no clube de regatas. Bom, mas o Gabriel tem 2 cartões amarelos e 3 jogos pela frente. Tem muita gente dizendo, ele tem que tomar cuidado para não levar o cartão contra o Criciúma, porque senão ele vai ficar sem o jogo de despedida. Eu tô falando hoje, dia 28 de novembro. O Flamengo tem 3 jogos. Inter, domingo agora, Criciúma no Heriberto Wilson, na linda Santa Catarina na quarta-feira, e o Vitória no próximo domingo, né? Sem ser nesse e no outro. Eu aposto que vocês quiserem que o Gabriel vai levar cartão amarelo no jogo agora, no Maracanã. Flamengo e Internacional no Maracanã, Gabriel leva o cartão amarelo. Porque aí ele cumpre o jogo de suspensão em Santa Catarina, ou seja, não viaja para Santa Catarina, e aí tem a despedida dele tranquila contra o Vitória. Eu aposto com vocês
que ele leva cartão contra o Internacional de Porto Alegre. Por falar em Internacional de Porto Alegre, o Inter está devendo 1,5 milhões de reais ao Flamengo, referente à parcela do mês de agosto, das parcelas que o Flamengo negociou a venda do Thiago Maia. O Thiago Maia foi vendido para o Internacional de Porto Alegre por aproximadamente 24 milhões de reais, em 10 parcelas. A parcela do mês de agosto, que corresponde a cerca de 1,5 milhões de reais, ainda não foi quitada pelo Inter. Mas o presidente do Inter, num evento que a CBF promoveu nessa terça-feira, falou que o Flamengo pode ficar tranquilo, que lá no Inter eles estão reorganizando as finanças e eles vão cumprir com o valor que eles têm que cumprir com o Flamengo. Vale lembrar, pessoal, que o Internacional de Porto Alegre, eles tiveram aquele problema no início do ano. Inter, Grêmio, Juventude, menos. O Juventude teve, mas teve um pouco menos. Né? Das enchentes. Os caras chegaram a ficar até sem bola para poder treinar. Então eles tiveram que reorganizar as dívidas deles para poder pagá-las. O presidente do Inter disse que tem um bom relacionamento com o Flamengo e que o Flamengo compreende a situação que o Inter vem passando, que foi uma coisa que fugiu do controle deles, né? A força da natureza. Bom, os motivos aí são os mais diversos, mas o fato é que aconteceu. Uma força da natureza foi aplicada em cima dos clubes e do povo gaúcho, e por isso o Internacional está tendo que refazer suas contas para poder pagar. O Flamengo compreende, fez uma notificação extrajudicial, porque é o procedimento comum, mas entende a situação do Inter e está resolvendo a situação com o Inter da maneira que o Inter precisa. Apesar do que o Flamengo também, qualquer 1 milhão que pingar hoje tá de bom tamanho, né? Eu leio sempre os comentários de vocês, e o comentário da Maria ontem à noite foi o seguinte: Fabrício, você vive falando que o Flamengo tá na pindaíba. Gente, nem 8, nem 80. Eu não digo que o Flamengo tá na pindaíba, eu digo que o Flamengo vai abrir o ano que vem com 2 milhões de reais de superávit, com um cofre esvaziado, com muito pouco dinheiro para começar a temporada 2025. E por isso a gente vai ter que fazer uma certa ginástica para conseguir contratar o substituto do Gabriel Barbosa. E é aí que o David, atacante, que atualmente tem 19 anos, que era do Santos e está no Chelsea, pode ser uma boa para o Flamengo. Pode e não pode. Vou explicar por quê para vocês. O David foi vendido pelo Santos para o Chelsea no meio do ano passado e quase que o Flamengo conseguiu trazê-lo por empréstimo. Isso não aconteceu porque houve pouco tempo para o Flamengo poder resolver a situação, uma vez que o jogador ainda estava em processo de transferência para o Chelsea. Então esse processo do Santos para o Chelsea já levou um certo espaço, que comeu o espaço que o Flamengo teria para trazê-lo do Chelsea para cá. O fato é que o jogador ainda não deslanchou pelo Chelsea e o Chelsea quer emprestar o atleta. A preferência do Chelsea é emprestá-lo para algum clube europeu. E aí os gironas da vida sempre são uma ameaça ao Flamengo. Caso eles não consigam um clube para emprestar o atleta, o que é muito difícil lá na Europa, as chances do Flamengo com essa diretoria crescem. Vale lembrar que isso é um mapeamento do departamento de scout desse ano, chefiado pelo Marcos Braz. Então, se acontecer, é uma contratação que tem que ser dado os méritos ao Marcos Braz. Agora, qual é o problema do David Washington no Flamengo? Primeiro, fez uma boa passagem pelo Santos e é um menino de talento, sim. Mas é um menino de jogar mais pelo lado do campo do que de jogar como centroavante. Ele joga muito pouco como centroavante e atua mais pelo lado do campo. Segundo problema é que ele ainda é muito jovem. Para substituir o Pedro, tinha que ser alguém assim, pensando em juventude, no máximo com 22 anos, para aguentar, para segurar a pressão da torcida. Como ele não é centroavante, nato, e ainda é muito novo, 19 anos, muito jovem, talvez não seja a melhor escolha para o Flamengo para essa vaga que está aberta no time. Mas tem um detalhe, é de graça, patrão. E dizem que cavalo dado não se olha os dentes, que de graça tem gestão na testa. Então, se essa gestão permanecer, as chances do David Washington ser jogador do Flamengo e ser
o substituto do Pedro ano que vem crescem demais, pela falta de dinheiro, pela oportunidade e por já ser um mapeamento do Marcos Braz. Vocês acham que o David Washington pode ser a solução para os problemas ofensivos do Flamengo? Particularmente, eu acho que o David Washington é um bom atleta para compor o elenco, podendo muitas vezes ser escalado na ponta. Para ser o resolvedor do problema de gols do Flamengo, acho que não. Mas vamos ver como é que as coisas vão acontecer, porque é como eu venho falando para vocês, há muitas incertezas com relação a quem vai assumir o Flamengo. E com isso, o cenário de contratações, ele pode mudar. Aliás, como eu disse no início do vídeo, tem vários empresários oferecendo jogadores ao Flamengo. Jogadores que estão aqui na América do Sul e são jovens talentos, assim como o David Washington. Alguns medalhões, como por exemplo, o caso do Eduardo Vargas, que vai sair do Atlético Mineiro no final do ano agora. Vários atletas estão sendo oferecidos. De repente, no meio desse bolo de atletas, o Flamengo consiga tirar um para poder ser o nosso atacante, o nosso matador, o nosso goleador até o retorno do Pedro. Porque tem muita gente achando que o Pedro chega em julho e já chega resolvendo os problemas. O Pedro chega, ainda tem que ter o ritmo de jogo, aquela readaptação, muito tempo com a movimentação truncada. Vai levar um tempinho até o Pedro deslanchar de novo. Para ser bem sincero com vocês mesmo, o Pedro só deve retornar em alto nível mesmo lá para agosto, setembro. A lesão dele foi muito séria. Bom, o Flamengo tem que pensar direitinho em quem ele vai trazer. Vocês falam muito em 3 nomes: Cúcio Hernandes, Isidro Pita e o Yuri Alberto do Corinthians. Então eu peguei dados desses 3 jogadores e coloquei num vídeo ontem lá no Central do Fla pra gente entender como que esses caras poderiam funcionar no Flamengo. Eu vou deixar o vídeo aqui no finalzinho para você clicar e assistir lá. Fiz um dossiê sobre esses 3 atletas: Yuri Alberto, Pita e Cúcio Hernandes. Valeu? Tamo juntos. Obrigado por tudo. Tenham uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.